A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Gabriel, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Olá, amigos do nosso podcast A Bíblia em um ano. Hoje estamos no dia 47 das nossas leituras. Nesse dia queremos ler o capítulo número 21 do livro do Êxodo, que fala sobre algumas instruções de Deus aos israelitas. O capítulo 14 de Levítico sobre a purificação do leproso e também alguns versículos do capítulo 3 de Provérbios. Acompanhe conosco. Êxodo capítulo 21. Estas são as normas que decretarás para eles. Ao comprares um escravo hebreu, ele te servirá durante 6 anos, mas no 7º sairá livre, sem pagar nada. Se veio sozinho, sozinho sairá. Se veio com mulher, sua mulher sairá com ele. Se foi seu amo que lhe deu a mulher, e ela lhe deu filhos ou filhas, a mulher e seus filhos ficarão com o amo, e ele sairá sozinho. Mas se o escravo disser: eu quero bem ao meu amo, à minha mulher e a meus filhos, eu não quero sair livre, então o amo o levará diante de Deus e, encostando-o na porta ou no umbral, lhe perfurará a orelha com uma agulha grossa, e esse escravo o servirá para sempre. No caso de alguém ter vendido sua filha como escrava, esta não sairá como saem os escravos masculinos. Se ela não agradar aos olhos do amo, a quem foi destinada, esse deve permitir que seja resgatada. Ele não tem direito de vendê-la a um povo estranho, pois seria desleal para com ela. Se ele a destinar a seu filho, deve tratá-la segundo o direito das filhas. Se ele tomar outra mulher para si, não deve privar a primeira do alimento, das vestes e da convivência conjugal. Se não lhe proporcionar essas 3 coisas, ela pode sair sem pagamento de resgate. Quem golpear alguém até morrer será morto. Porém, se não lhe fez emboscada, mas Deus permitiu que caísse em suas mãos, eu te indicarei um lugar onde possas refugiar-se. Mas se alguém matar seu próximo de propósito e a traição, deverás arrancá-lo do meu altar, para que seja morto. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Quem sequestrar alguém, quer o tenha vendido ou ainda o tenha em seu poder, será morto. Quem injuriar seu pai ou sua mãe será morto. Quando numa briga entre homens um ferir o outro a pedradas ou a socos, e o ferido não morrer,
mas ficar acamado. Se este se levantar e puder caminhar fora apoiado no seu bastão, aquele que o feriu será inocentado. Somente deverá indenizá-lo pela inatividade e cuidar de que fique totalmente curado. Se alguém golpear seu escravo ou sua escrava a pauladas, de modo que morra em suas mãos, será punido. Mas se sobreviver por 1 ou mais dias, esse dono não será punido, pois o escravo é patrimônio dele. Se, ao obrigar homens a atingirem uma mulher grávida, fazendo-a abortar, sem que haja outros danos, o culpado indenizará de acordo com o que o marido da mulher exigir e pagará segundo a arbitragem. Se, porém, houver dano maior, então pagarás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, contusão por contusão. Se alguém ferir o olho de seu escravo ou de sua escrava e o cegar, deverá dar-lhe a liberdade pelo olho perdido. E se quebrar um dente de seu escravo ou de sua escrava, deverá dar-lhe a liberdade pelo dente quebrado. Se um boi matar a chifradas um homem ou uma mulher, será apedrejado e sua carne não será comida. O proprietário do boi, porém, será inocentado. Mas se o boi costumava chifrar já antes e o proprietário, apesar de advertido, não o mantinha confinado, e se esse boi matar algum homem ou alguma mulher, o boi será apedrejado e também o proprietário será morto. Se lhe impuserem uma indenização, pagará em resgate por sua vida o que lhe for exigido. Se o boi chifrar um menino ou uma menina, será aplicada a mesma norma. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o proprietário do boi pagará 30 siclos de prata ao amo, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar uma cisterna aberta ou cavar uma cisterna e não a cobrir, e se nela cair um boi ou um jumento, o dono da cisterna pagará dinheiro em restituição ao proprietário, mas o animal morto será dele. Se o boi de alguém matar as chifradas ou boi de seu próximo, venderão o boi vivo e repartirão ao meio o dinheiro, bem como o boi morto. Porém, se era sabido que o boi costumava dar chifradas desde muito tempo, então este pagará boi por boi e o boi morto será dele. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e o tiver abatido ou vendido, restituirá 5 cabeças de gado pelo boi e 4 cabeças do rebanho pela ovelha. Levítico capítulo 14. O Senhor falou a Moisés: Esta é a lei para a purificação do leproso. Ele será conduzido ao sacerdote, que sairá fora do acampamento para examiná-lo. Se constatar que a infecção da lepra ficou sarada, mandará trazer para a purificação 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, púrpura carmesim e hisopo. Ele mandará também imolar uma das aves em uma vasilha de barro sobre água corrente. Depois pegará a ave viva, a madeira de cedro, a púrpura carmesim e o hisopo e os molhará junto com a ave viva no sangue da ave imolada sobre a água corrente. Ele aspergirá 7 vezes aquele que deve ser purificado da lepra e o declarará puro, e depois soltará a ave viva pelo campo. Então, o que está sendo purificado lavará suas vestes, rapará todo o seu pelo e se banhará em água, e ficará puro. Depois entrará no acampamento, mas ficará fora de sua tenda por 7 dias. No 7º dia, rapará todo o seu pelo, a cabeça, a barba, as sobrancelhas, os pelos do corpo inteiro. Lavará suas vestes e banhará o corpo na água e ficará puro. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito e uma ovelha de 1 ano sem defeito, 12 litros de farinha fina amassada com azeite para a oblação, mais 1 litro de azeite. E junto com essas coisas, o sacerdote que faz a purificação apresentará o purificando perante o Senhor à entrada da tenda do encontro. O sacerdote pegará um dos cordeiros e oferecerá em oferta pela culpa, junto com 1 litro de azeite, e os balançará como oferta movida diante do Senhor. Depois imolará o cordeiro no lugar em que se imolam a oferta pelo pecado e o holocausto, no lugar santo, porque tanto a oferta pelo pecado como a oferta pela culpa pertencem ao sacerdote. É coisa santíssima.
O sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e untará a ponta da orelha direita daquele que foi purificado, bem como o polegar da mão direita e o dedão do pé direito. Depois, pegará um pouco do litro do azeite, o derramará na palma de sua mão esquerda, e molhando o dedo indicador da mão direita no azeite que está na palma da mão esquerda, fará 7 aspersões diante do Senhor. Com um pouco do azeite que está na palma da mão, untará a ponta da orelha direita do purificando, o polegar da mão direita e o dedão do pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. O sacerdote passará sobre a cabeça do purificando o resto do azeite que ficou na palma de sua mão. Assim, fará por ele a expiação diante do Senhor. O sacerdote oferecerá então a oferta pelo pecado e fará a expiação pelo purificando. Depois, imolará o holocausto e oferecerá o holocausto com a oblação sobre o altar. Tendo assim o sacerdote feito a expiação pelo homem, este ficará puro. Se o homem for pobre, sem recursos suficientes, pegará somente um cordeiro como oferta pela culpa, para a oferta movida, a fim de que o sacerdote faça por ele a expiação. E trará também 4 litros de farinha fina, amassada com azeite para a oblação, e mais 1 litro de azeite, 2 rolas ou 2 pombinhos, segundo os seus recursos, um como oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. No 8º dia de sua purificação, ele os trará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro diante do Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa e o litro de azeite e os balançará como oferta movida diante do Senhor. Então imolará o cordeiro da oferta pela culpa e pegará um pouco do sangue e o aplicará sobre a ponta da orelha direita, sobre o polegar da mão direita e sobre o dedão do pé direito do purificando. Derramará um pouco do azeite na palma da mão esquerda e com o dedo da mão direita aspergirá 7 vezes este azeite diante do Senhor. Aplicará um pouco do azeite que tem na mão sobre a ponta da orelha direita, o polegar da mão direita e o dedão do pé direito do purificando, no mesmo lugar do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que tem na mão, o sacerdote o aplicará sobre a cabeça do purificando para fazer por ele a expiação diante do Senhor. Depois, de acordo com os seus recursos, o purificando oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos em oferta pelo pecado e outro para o holocausto além da oblação. Assim o sacerdote fará diante do Senhor a expiação em favor do purificando. É essa a lei para o infeccionado de lepra que não tenha recursos suficientes para a purificação. O Senhor falou a Moisés e a Arão: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos darei em posse, e eu mandar a lepra a alguma casa da terra de vossa propriedade, o dono da casa informará o sacerdote, dizendo-lhe: parece haver como que uma infecção em minha casa. O sacerdote mandará esvaziar a casa antes de entrar para examinar a infecção, a fim de que não fique impuro tudo o que há na casa. Depois o sacerdote entrará para examiná-la. Se, ao examinar a infecção, notar nas paredes da casa cavidades esverdeadas ou avermelhadas, parecendo afundadas na parede, sairá pela porta da casa e fará isolar a casa por 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote voltará e, se constatar que a infecção se estendeu pelas paredes da casa, mandará arrancar as pedras que tiverem a infecção e lançá-las para fora da cidade em lugar impuro. Fará raspar a casa por dentro e o pó da raspagem será lançado fora da cidade em lugar impuro. Então pegarão as pedras e as porão no lugar das primeiras e farão outra argamassa com a qual rebocarão a casa. Se depois que tiraram as pedras e rasparam e rebocaram novamente a casa, a infecção tornar a surgir, o sacerdote entrará para examinar. Se constatar que a infecção se estendeu pela casa, há lepra contagiosa na casa. A casa está impura. A casa será demolida com as pedras, a madeira e toda a argamassa e serão levadas para fora da cidade a um lugar impuro. Quem tiver entrado na casa enquanto estava fechada ficará impuro até a tarde. Quem tiver dormido na casa deverá lavar suas vestes. Quem nela tiver comido lavará suas vestes.
Se, porém, ao entrar na casa, o sacerdote constatar que a infecção não se estendeu pela casa depois de rebocada, declarará pura a casa, pois o mal foi sanado. Para fazer a expiação pela casa, pegará 2 aves, madeira de cedro, púrpura, carmesim e hisopo, e molará uma das aves em uma vasilha de barro posta sobre água corrente. Pegará a madeira de cedro, o hisopo, a púrpura carmesim e a ave viva, e os molhará no sangue da ave imolada, sobre água corrente. Depois aspergirá a casa 7 vezes, feita a expiação da casa com o sangue da ave imolada na água corrente, com a ave viva, com madeira de cedro, com hisopo e com púrpura carmesim. Ele soltará a ave viva fora da cidade, pelo campo aberto. Assim fará a expiação pela casa, e ela será pura. Essa é a lei referente a qualquer infecção de lepra ou de tinha, a lepra de vestes e de casas, a tumores, pústulas e manchas brilhantes, para ensinar quando alguma coisa é pura ou impura. É essa a lei referente à lepra. Provérbios capítulo 3, versículo 13 e seguintes. Feliz aquele que encontrou a sabedoria e que alcançou grande prudência. Ganhá-la vale mais do que negociar a prata e seu fruto, mais que o ouro fino. Ela é mais preciosa do que todas as pedrarias, e tudo o que aprecias não se compara com ela. Em sua mão direita, longos anos. Em sua mão esquerda, riquezas e glória. Os seus caminhos são belos, e todas as suas veredas são de paz. É a árvore da vida para os que a abraçam, e é feliz aquele que a conserva. O Senhor alicerçou a terra com a sabedoria, e firmou os céus com a prudência. Por sua sabedoria irromperam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, eu sou o Padre Atanagildo Vaz Neto, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. E nós continuamos então a nossa leitura do livro do Êxodo, capítulo 21, e nós então ouvimos e lemos uma série de normas, de preceitos, e estes preceitos que buscavam regular as relações que existiam entre as pessoas ali daquela comunidade. A gente percebe isso, né? Assim, em todas as sociedades existe um conjunto de lei que muitas vezes é escrito e outras vezes não, né? São os costumes. E aqui nós percebemos que para aquela época, claro que nós não podemos olhar para esse texto e julgá-lo com a nossa mentalidade contemporânea, porque seria uma crítica anacrônica, fora do tempo e injusta. Mas agora pense em um povo que estava se estabelecendo há centenas e centenas de anos atrás e que buscava então, com estas normas, com estas leis, estabelecer regras de justiça para aquela época, a fim de decidir os seus mais diversos assuntos. E as leis, então, daquele tempo, nos mostram como que nós devemos ser cuidadosos para que nós não cometamos o mal, seja direta ou indiretamente. E se caso o mal acontecer, devemos estar dispostos a remediá-lo, né, ou a ressarcir aquilo que a nossa ação causou. Assim também é hoje, como foi naquele tempo, evidentemente não daquela forma, mas o princípio da justiça, a ideia de justiça, ela permanece. Então que nós, olhando aquela sociedade, o seu conjunto de leis, nós possamos também nos sentir inspirados a viver relações fraternas baseadas naquilo que é justo. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra,
e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!